Graça e paz a todos. Bom, a palavra que eu quero compartilhar hoje, ela se encontra lá em Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 33, e diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Aleluia! Veja que Jesus começa pedindo para os discípulos subirem no barco e ir na frente para o outro lado do lago. Bom, Jesus sabia o que iria acontecer. Ele queria que seus discípulos contemplassem e participassem do que estava por vir, e assim serem ainda mais edificados e passassem a crer ainda mais que Jesus é o Filho de Deus. Ainda hoje, o Senhor faz isso conosco. Ele pede para fazermos determinadas coisas, e lá na frente acontecem situações que nos deixam preocupados, às vezes tristes, atemorizados, e nos perguntamos: por que o Senhor me colocou aqui, nessa situação? Lembre-se, Jesus não faz nada sem propósito. Não pergunte o porquê, pergunte para quê. Amém? E outra lição que nós podemos tirar também é que Jesus sempre buscava lugares isolados para orar. Agora eu faço uma pergunta para você. Para se conhecer e ter intimidade com uma pessoa, o que devemos fazer? Devemos gastar tempo com ela. Isso mesmo, gastar tempo. Bom, não podemos conhecer realmente uma pessoa se não passarmos tempo com ela. Você concorda? Assim também é com Deus. Ele é uma pessoa. Você nunca o conhecerá verdadeiramente se não gastar tempo com Ele. O Senhor enviou o Espírito Santo para nos auxiliar. Ele é a nossa companhia. É Ele que veio morar dentro de nós. Então nós temos Ele 100% disponível para nós em todo tempo, todos os dias.
Amém? Nós gastamos tempo com tantas coisas sem valor. E por que não gastar nosso precioso tempo com o que importa, com o que realmente importa? Porque cada segundo que passa da nossa vida não volta, e cada segundo é precioso. Bom, voltando agora para os discípulos que estavam no barco, no meio de uma tempestade, já desesperados, sem saber o que fazer, pensavam que era o fim. Quantas vezes nós, em determinadas situações, pensamos que é o fim? Mas assim como Jesus veio na hora de maior aflição de seus discípulos, Ele também virá em nosso auxílio, porque Ele é fiel. Creia, porque o Senhor, Ele é digno de honra, Ele é digno de quando Ele falar, você crê na palavra dEle, porque Ele não mente, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, amém? O interessante é que Jesus estava em um monte orando, e os seus discípulos no meio de uma tempestade, precisando de auxílio. Como então Jesus chegaria aos seus discípulos se eles tinham levado o barco? E provavelmente ninguém que tivesse um barco para levar Jesus iria fazer isso, por causa da grande tempestade. Então, o que Jesus iria fazer? Bom, Ele foi andando por cima da água, em meio àquela tempestade, para se revelar aos seus, mais uma vez, e lhes ajudar. Isso é maravilhoso. Hoje, Jesus também anda sobre as águas. Ele acalma as tempestades que às vezes se levantam sobre as nossas vidas e parecem que vão nos sucumbir. Como diz lá em Salmos 34:19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia! Lembre-se também que há um tempo certo para todas as coisas. Amém? Bom, a revelação que eu tive sobre Jesus andando por cima da água foi: Jesus não andou por cima da água porque era Deus, mas porque foi pela fé. Ele tinha fé. Amém? Antes, quando eu lia, eu pensava, ele é Deus, né? Ele veio em forma humana, mas Jesus é Deus, por isso que ele conseguiu andar sobre as águas. Esse era o meu pensamento. Mas eu fui ler esses dias e eu tive uma revelação, né? Eu li a mesma palavra, mas entendi de uma forma diferente. Ele andou por cima da água porque ele teve fé, não era porque ele era Deus. Bom, tanto é que Pedro também andou sobre as águas. Pedro, um ser humano falho e pecador, como eu e você, pela fé andou sobre as águas. Depois, ele teve medo ao sentir o vento. Mas Jesus mesmo assim, quando Pedro estava afundando, ele o ajudou. Jesus não é indiferente às suas dúvidas e temores. Não tenha medo de abrir seu coração com sinceridade ao Senhor. A fé move montanhas e faz você andar sobre as águas. Eu lembro que uma vez o Espírito Santo falou para mim: a oração é o combustível da fé. Então eu entendi que quanto mais eu orar, mais fé eu terei. Por isso Jesus se isolava para orar e assim fortalecer ainda mais a sua intimidade com o Pai e também ter ainda mais fé. Amém? Que essa palavra tenha chegado no seu coração e dê frutos em nome de Jesus.